Quem nunca se perguntou sobre o porquê do sofrimento? Ou qual é, afinal, o grande propósito da vida? Hoje, a gente vai mergulhar em uma doutrina que se propõe a oferecer respostas bem profundas para essas e outras grandes questões. Vamos explorar juntos os pilares do Espiritismo para entender a sua visão de mundo. E a pergunta central é essa, né? Por que a gente sofre? E para que tudo isso? A doutrina espírita oferece uma perspectiva bem particular para essa inquietação que é tão humana, e é justamente essa perspectiva que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender como a doutrina aborda isso, nosso caminho vai ser o seguinte: vamos começar com um guia e modelo, depois a gente passa pelo mapa da evolução, tentamos entender a causa das aflições, descobrimos o caminho da virtude e, por fim, a gente projeta como seria uma humanidade regenerada. Vamos nessa? Bom, vamos começar então com o nosso primeiro ponto, um guia e modelo. Para o Espiritismo, toda jornada de evolução precisa de uma referência, sabe? Um norte moral. E essa referência é uma figura central, que é considerada o exemplo máximo de perfeição. E essa figura, como essa citação de Kardec deixa bem claro, é Jesus. O ponto-chave aqui é como ele é visto, não apenas como um mensageiro, mas como o próprio modelo da perfeição moral que a gente pode um dia alcançar. Seus ensinamentos são considerados a expressão mais pura da lei de Deus, um caminho seguro a ser seguido. Certo. Então, se Jesus é o guia, qual seria o mapa? A doutrina apresenta as leis divinas e a reencarnação como as coordenadas que nos ajudam a navegar pela vida e a entender nosso próprio progresso. E aqui a gente tem um contraste que é fundamental. De um lado, a lei divina, perfeita, que não muda e que estaria escrita na nossa consciência. Do outro, as leis humanas, imperfeitas, que mudam o tempo todo e que muitas vezes servem a interesses que não são tão nobres. O grande desafio, segundo a doutrina, é justamente conseguir alinhar as nossas leis com as leis divinas. Ok, mas se a gente é imperfeito, como é que a gente aprende a seguir essa tal lei divina? É aí que entra o conceito da reencarnação. E olha, é crucial entender isso. Ela não é vista como um castigo, de jeito nenhum, mas sim como uma oportunidade. É a chance de voltar, de aprender, de corrigir os erros e, finalmente, de evoluir. Então, a lógica por trás da reencarnação se desenrola em 3 passos bem simples. Primeiro, a lei divina já está dentro da gente, mas a gente nasce, digamos, zerado, simples e ignorante. Segundo, uma vida só é muito pouco tempo para aprender tudo o que a gente precisa. E terceiro, é a reencarnação que oferece as várias oportunidades para essa longa jornada de aprendizado, vida após vida. Com esse mapa em mãos, a gente volta para a nossa grande questão inicial. Se o objetivo é evoluir, por que o caminho muitas vezes é tão doloroso? Agora, vamos explorar a causa das aflições de acordo com essa doutrina. A resposta, basicamente, está na lei de causa e efeito. A doutrina explica que a maior parte das nossas dificuldades é consequência direta das nossas próprias ações, seja nesta vida ou em vidas passadas. Algumas aflições são chamadas de expiações, que seria o resgate de erros do passado. Outras são provas, desafios que a gente pode até escolher para acelerar o nosso crescimento. E um ponto super importante, muitas vezes a dor que ninguém vê, a angústia moral, é a que mais machuca. Certo, então se a causa do sofrimento está nas nossas imperfeições, a solução só pode estar no caminho contrário, né? No desenvolvimento das virtudes. E a doutrina é bem clara sobre qual virtude é a base de todas as outras. No coração de tudo está a caridade. Mas aqui é fundamental entender que esse conceito vai muito além da ajuda material. É uma atitude de vida, ser benevolente em cada ação, ter indulgência, ou seja, paciência com as falhas dos outros e, talvez o mais difícil de tudo, o perdão verdadeiro das ofensas. E essa ideia toda é resumida nesta frase que é bem poderosa. Fora da caridade não há salvação. Isso quer dizer que, na visão espírita, a caridade não é só uma opção, mas a condição essencial para a nossa evolução espiritual e para a felicidade futura. Então, como seria na prática uma pessoa que vive esses ideais? A doutrina descreve o chamado homem de bem. E a chave aqui não é ser perfeito, mas sim o esforço contínuo. É a pessoa que estuda as próprias imperfeições, que não guarda rancor, que respeita o que os outros acreditam e que usa qualquer poder que tenha para o bem e nunca para o orgulho. E tudo isso nos leva ao nosso último ponto, uma humanidade regenerada. Afinal, qual é o objetivo final de toda essa jornada?
para onde todo esse esforço individual e coletivo está nos levando. O grande objetivo, como a gente vê, é o melhoramento moral da raça humana como um todo. A ideia central é que o progresso de cada um, somado, acabe elevando o planeta inteiro. A Terra, nessa visão, estaria passando por uma transição, deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração, onde a paz e a fraternidade finalmente poderiam reinar. E é exatamente neste ponto que a doutrina se apresenta como tal consolador prometido. A promessa aqui não é a de acabar com as dificuldades da vida, mas de oferecer consolo através do entendimento, a chance de entender por que sofremos e qual pode ser o sentido maior por trás de tudo isso. E para a gente fechar, fica aqui esta reflexão. Diante de todo esse mapa para a evolução, em que a caridade é o grande norte, qual virtude poderia ser o primeiro passo nesse caminho? Obrigada pela companhia nesta nossa análise.